Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt pela Visão do Estrategista. Hoje, para fazer um reajuste, que a gente já fez um delta de manhã durante o live, mas para fazer um reajuste mais formal aí da tese de investimento, porque investir por tese de investimento não é simplesmente fazer a compra e deixar lá o longo prazo acontecer, você tem que eventualmente reajustar, é isso que faz aí a tese de investimento ser válida, né? Sempre fazer aquela sintonia fina. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu queria... Durante a live de manhã, o Guilherme Fernandes me fez uma pergunta, eu acabei não vendo, estava muito corrido, estava muita coisa para assimilar ao mesmo tempo. Então, Guilherme, desculpa aí. Espero que você compareça na live de segunda, mas peço desculpa aí por não ter atendido naquele momento. Eu simplesmente nem me liguei e estava com muita coisa na cabeça. Indo aí para o ajuste da tese de investimento, o que eu quero dizer? Se a gente tem uma tese de investimento geral para o portfólio e uma tese de investimento para cada um dos ativos, não adianta nada se à medida que as coisas vão alterando, a gente não vai ajustando aquela tese de investimento. Se a gente não faz esse ajuste na tese, a tese deixa de ser tese e passa a ser wishful thinking, passa a ser aquele pensamento que a gente tem de eu desejo que isso aconteça, eu gostaria que isso acontecesse. Eu não funciono na base do segredo, lá o livro, então assim, o que a gente tem que fazer? Tem que reajustar. Hoje eu acho que o reajuste é mais com relação ao que? Ao portfólio como um todo, tá? Eu acredito, em geral, nos ativos. A questão é que o que mudou aí foi justamente uma das partes importantes aí das premissas de investimento, que é o quê? Eu acho que a Previdência ficou um pouco mais embolada de um jeito significativo. Isso por causa do que aconteceu aí durante o começo do dia, né? E aí eu comento isso logo em seguida. Então, qual é a atitude que eu estou tomando, né? Primeiramente, aqueles 10% que sobrou de capital do meu portfólio que eu ia alocar, que eu tinha comentado ontem, eu já não vou mais. Então aquilo dali vai ficar para o quê? Fica separado, quietinho em cash, como meio que um seguro para caso o apocalipse aconteça, para caso um problema grande aconteça. Por quê? Porque aquilo dali é justamente o que vai permitir que eu continue operando caso algo grave aconteça. Por exemplo, o atraso ou a diluição demais da reforma da Previdência, aquilo dali é o que vai garantir que eu consiga operar e continuar fazendo grana, mesmo com algumas outras ações ou alguns outros pedaços de ativos presos lá por causa de uma baixa aí na bolsa forte ou algo do gênero, tá? Para quem não está alocado que nem eu, na vibe dos 90%, porque eu já estava muito alocado, já tinha feito muita escolha prévia aí durante o final do ano passado e o começo desse ano, para quem está menos alocado, eu acho que agora seria um bom momento para o quê? Para justamente buscar aí uma outra oportunidade de investimento, e isso daí eu falo mais no final do vídeo. Então, assim, eu acho que alocar, quem está aí 35%, 40% alocado, tem um espaço grande aí, umas opções boas para alocar capital. A gente tem um monte de vídeo aí falando de várias ações. Eu vou falar de mais algumas delas agora no final, dar uma pincelada, mas eu acho que vale a pena dar uma voltada nos vídeos lá e dar uma olhada, porque tem muita coisa interessante e muita coisa aí que tem que foi afetado de forma, na minha opinião, desproporcional nesse momento, tá? Então, assim, por que a gente está ajustando a tese de investimento para o portfólio, né? Porque a gente viu, primeiro, as bolsas europeias e americanas sofrendo hoje pesado por causa de um medo maior aí da desaceleração global, mas isso a gente já vinha falando várias vezes nos vídeos anteriores. A gente pode voltar ali nos vídeos atrás e ver que a gente já vinha citando isso como uma possibilidade de desaceleração, de desaquecimento global. Então isso daí já estava meio que na nossa cabeça precificado. A questão que mudou foi o quê? A Previdência. A gente viu ali o Maia se irritar, o Rodrigo Maia se irritar. Ele é uma peça importante, porque ele é quem define a pauta da Câmara, e além disso, ele estava ali participando ativamente da articulação pro governo em prol da Previdência. Então a gente viu ele se irritar, a gente viu ele meio que querer sair da articulação, ou ameaçar que ia sair, mas o negócio começou a embolar, e isso em grande parte por causa da atuação dos filhos do Bolsonaro, né? Inclusive, até me lembrou uma propaganda um pouco mais antiga do Reino Unido, da Inglaterra, onde era uma propaganda pró-contraceptivo, e aí era o cara caminhando pelo mercado, uma pessoa solteira caminhando pelo mercado, e ele vê o pai com o filho, e o filho fazendo um escarcéu, e se jogando no chão, chorando, e bababá. E aí a chamada da propaganda era justamente, pô, use camisinha.
Então, assim, eu acho que os filhos do Bolsonaro estão servindo como uma propaganda de contraceptivo gigantesca. Mas esse não é o ponto, I digress. Então, voltando ao ponto, com essa ilamaçada toda do processo da Previdência, eu agora quero ver atitude, sabe? Então, aqueles 10% ali ficam guardados justamente porque está meio zoneado essa articulação. Eles parecem não estar levando tanto a sério. Então, vamos ver aí se eles tomam um susto agora e levam a sério e dividem aquele projeto da Previdência Militar, atuam um pouco mais aí na articulação ali junto à Câmara e vamos ver se eles entendem aí que aquilo ali é a prioridade e a urgência que está surgindo aí, que não é brincadeira de Twitter nem nada, sabe? Então, eu quero ver atitude e aí sim a gente realtera a tese. Pra galera que falou assim, pô, o Cassiano tá falando que talvez eu devesse alocar mais. Pô, pra ele é fácil falar. Ou pra galera que tá falando, pô, por isso, porque ele tá tranquilo e tal. Pra ele é fácil falar porque, pô, ele tava comprado em Cyrela, 13,15. Então, assim, por mais que Cyrela caia, talvez não chegue naquele preço. Então, assim, pra ele é muito fácil estar tranquilo. Vale lembrar que, assim, eu tô com Cyrela. Primeiro que eu tenho vontades também, sabe? Ontem eu queria comprar Hypera, que era a antiga Hipermarcas, a Hypera, a 26,36. Hoje eu vi ela bater 26 e não pude fazer nada. Por quê? Porque consistência é tudo nesse jogo e a regra é justamente essa. Dado que eu reajustei a minha tese de investimento no que se refere ao portfólio, aqueles 10% ficam guardados, não interessa o que aconteça. Você entendeu? Por quê? Porque aquilo ali é justamente a garantia que eu vou ter para operar no futuro. Então, assim, eu tenho vontades também e não é fácil manter essa consistência quando você vê esse tipo de coisa acontecer. Dá vontade de simplesmente se comportar irracionalmente, mas não é o que a gente faz aqui, tá? Segundo ponto é assim, pô, o Cassiano lá, a gente pensando, né? O Cassiano tem Cyrela 13,15, que ele comprou naquela época que tava tudo flores. Eu não comprei Cyrela 13,15 na época que tava tudo flores, sabe? Eu comprei quando tava um momento desse nível agora, de estresse, de tensão, que é justamente o que causa essas aberturas de preço e esse descasamento de precificação. Então, assim, é justamente nesse tipo de momento que a gente vê as oportunidades aparecerem. Então, assim, eu não estou com Cyrela 13,15 por sorte, nem porque eu comprei no momento de boom. Eu estou com Cyrela 13,15 porque num momento onde incorporador em geral estava apanhando violentamente, eu vi um potencial, vi que tinha ali uma derivada positiva para virar, e aí, pô, entrei na ação. E é isso que a gente tem a oportunidade de fazer com alguns papéis nesse momento agora. Se você pensar, por exemplo, um outro exemplo que é bom, é a subscrição de BIF3, né, de Minerva. Quando eu falei da subscrição, pouca gente me levou a sério, sabe? Então, assim, os vídeos que você vê com aquele dedinho para baixo e tal, é tudo vídeo onde eu sou um pouquinho mais ousado e vou nessa direção justamente de o quê? Esse momento é um momento que tem crise, é um momento que o povo está se comportando de certa forma em alguns ativos de forma irracional, é esse momento que, pô, que talvez tenha uma brecha ali para eu entrar. Então, quando você vê Minerva, burrice minha, né? Eu paguei 6,20 na subscrição, para comprar por ativo, né? Por ação, 6,20, ganhava um ativo mais uma opção de compra. E isso, se você vê naquela época, o ativo estava 5 e pouco, então, pô, quem é que vai comprar um papel por mais caro do que ele está a mercado? Então não faz o menor sentido e tal. E se você vê hoje, e aí der uma olhada ali no preço da Minerva a 6,92 e da opção a 2,38, que aliás é algo que eu explico no vídeo que eu falei sobre a subscrição naquela época, você fala, pô, será que não valeu a pena? Claro que valeu a pena, é só ver a matemática. Então, assim, eu vou botar a matemática aqui do lado e eu não tenho segurança suficiente ainda na edição do vídeo para fazer a musiquinha de espera, então eu vou fazer eu mesmo para vocês, enquanto vocês dão uma olhada na matemática e veem aí o que a subscrição adiantou, sabe? Eu acho que deu para ver a matemática. Então, assim, isso daí é tudo coisa que o quê? No momento parece que não faz sentido, porque no momento tá todo mundo falando é faca caindo, é X ou é Y, mas o que é? É justamente aquela brecha, aquela oportunidade para a gente poder se diferenciar e atuar de uma forma que a gente faça acontecer o que o mercado não está vendo que é uma possibilidade, sabe?
Então, assim, por que eu tendo a vir e fazer esses vídeos longos e falar mais quando está na dificuldade? Porque esse é o momento justamente que eu tenho algo a acrescentar. Todo mundo, tem uma frase que eu costumo, que inclusive meu celular me lembra diariamente, que é assim, ó, todo mundo é um especialista quando o mercado tá no bull market, está subindo, sabe? Quando está tudo subindo, é muito fácil falar, pá, compra isso, compra aquilo, porque qualquer coisa vai dar certo. O problema é justamente como é que a gente se comporta quando o momento está em crise, quando o mercado está com dificuldade, quando a gente tem, de fato, queda de ativo, pânico no mercado. É nesse momento que faz a diferença como é que a gente se comporta. Então, assim, eu tendo a fazer mais vídeos quando o bicho está pegando. Vale a pena até dar uma olhada aí nos vídeos passados para ver aí uma coisa ou outra que talvez possa servir para vocês construírem o que? Um panorama aí de visão de mercado. Eu falo bastante de economia, de estrutura, de geopolítica, e parece que é besteira, mas tudo isso acaba lhe ajudando naquela construção da tese de investimento, tá? Então, assim, por isso, inclusive, que eu fiz o live hoje de manhã. Por quê? Porque eu senti que a galera precisava daquele ajustezinho para justamente corrigir um pouquinho a nossa tese de investimento um pouquinho antes do mercado abrir, para garantir que a gente entrasse o quê? Preparado para aquela situação. E às vezes ajuda ter alguém falando pra gente, não, o que você está pensando está certo, faz sentido, é por aí mesmo, a gente tem que dar uma segurada. Ou então quem está com o portfólio muito pouco alocado, pô, é um momento bom, é uma boa oportunidade, é uma brecha. Mas é isso, eu acho que é isso que faz a diferença. Então, assim, acho que vale a pena dar uma olhada nos vídeos antigos para justamente construir esse panorama e poder enriquecer mais ainda aí a tese de investimento de cada um de vocês, para justamente a gente poder chegar nesse momento assim de saber quando ajustar ou não a tese com mais tranquilidade, mais facilidade, não desesperar quando o mercado acontece esse tipo de coisa. Com relação a ativos, tá? Então, assim, se vocês olharem lá, pá, tem vários ativos que fazem sentido, não faz sentido. Bastante gente gosta de algumas dicas minhas, não gosta de outras, mas vale a pena dar uma olhada em alguns pontos. BKBR, ontem ou anteontem, no dia que eu publiquei o vídeo do BKBR, Burger King, eu entrei numa discussão num site aí, e a gente conversando, né, sobre, não dá para comprar a faca caindo, não sei o que, bababá, que o ativo vai desvalorizar quando tiver a oferta do sócio saindo e bababá. E eu expliquei para ele que o quê? Já estava precificado aquilo. Então a gente viu o quê? A gente viu ontem o BKBR fechar subindo um delta, que foi o dia que teve justamente essa venda de 741 milhões, se não me engano, de reais de ações. Hoje a empresa o papel segurou super bem, com a queda, com o derretimento do mercado, o papel segurou super bem, então isso vale a pena levar em consideração. Não é só o papel que ganha, é o papel que não perde também. Falando de papel que não perde, Fleury segurou também super bem a porrada na bolsa, então mais um ponto que valoriza aí o quê? Diversificação de carteira, não precisa estar tudo num ativo só, que aí você tem justamente essas empresas que o quê? Não são as que mais sobem, mas são empresas que aguentam uma porrada. A gente viu, como eu citei no vídeo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tomou uma porrada que eu achei desproporcional, foi acima de 5%. Talvez isso seja uma abertura de compra aí. Então vale a pena dar uma olhada no Banco do Brasil, BBAS3. A Camil, que é uma empresa que tende a tomar porrada de graça, segurou bem, caiu menos de 1% hoje, que justamente vai para reforçar aquela coisa que eu falei. As marcas são muito fortes, é uma empresa que tende a segurar a porrada de um jeito muito bom. Então, assim, isso daí vale para a gente pensar o quê? Diversificação, interessante, vamos analisar os papéis, vamos olhar os papéis, vamos olhar fora do campo ali de visão e vamos dar uma olhada boa, porque tem sempre oportunidade ali escondidinha e sempre tem, dependendo do momento, uma abertura para cá, uma abertura para lá e a chance da gente fazer uma diferença, tá? Hoje, então, eu queria fechar com parafraseando Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto bastante, e eu acho que se encaixa perfeito nesse momento, tá? Então, o que ele fala é assim, parafraseando, lembrando, parafraseando, não é literal aqui. O indivíduo sempre vai se esforçar muito, fazer um esforço muito grande, desumano, para não ser engolido pela tribo. E durante esses momentos de esforço, ele com certeza vai se sentir sozinho e muitas vezes vai sentir muito medo, mas não tem preço caro o suficiente para se pagar para ser dono de si mesmo. Então, eu acho que por hoje a gente fecha por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. E até semana que vem.